Olá, alunos! Meu nome é Rayane, eu sou professora de Geografia e essa aula é direcionada aos alunos do 6º ano. O tema da nossa aula é a produção do espaço geográfico acreano. Então vamos lá, acompanhe no slide a localização do nosso estado. O nosso estado ele fica na Amazônia brasileira, uma região que possui tradicionalmente uma rica cobertura vegetal que é chamada de floresta amazônica. Observem o nosso estado, que também faz parte da região norte do país. Hoje ele faz parte do Brasil, mas no passado ele já pertenceu à Bolívia. A população acreana ela foi constituída ao longo de 500 anos e ela é formada por 3 principais grupos étnicos: os indígenas, o negro e o branco. Observem um mapa representando o nosso estado. Como que surgiu o Acre? O que a história diz a respeito? As terras do Acre, por vários séculos, foram tidas como desconhecidas, ou seja, terras não descobertas, e permaneceram assim até aproximadamente o século XIX. Porém, aqui não era desabitado, os indígenas já estavam aqui. E o termo índio é uma invenção do europeu, caracteriza os povos que habitavam a América, e esse termo oculta toda a diversidade cultural existente entre esses povos. Existiam na Amazônia cerca de 6 milhões de indígenas antes da chegada dos portugueses, em 1616. E no Acre, na segunda metade do século XIX, viviam cerca de 150 mil índios distribuídos em 50 povos. A tabela abaixo mostra os municípios que contêm o maior percentual de população indígena. Observem que Santa Rosa do Purus é o município com a maior concentração da população indígena do estado do Acre, com 53,8% da população. Observe também que a população indígena ela foi aumentando com o passar dos anos. Por exemplo, em 1989, o número de indígenas no Acre era de 5 mil. Em 1996, subiu para 8.511. E em 2001, segundo a FUNAI, nós tínhamos uma média de 10.478 indígenas em todo o estado do Acre, distribuído em 12 povos. Nós temos, basicamente, 2 troncos linguísticos dos indígenas do Acre, que são os aruacs e os panos. Todos esses povos que vocês podem observar no texto e na imagem pertencem a esses 2 grupos linguísticos. Temos aqui um recorte de uma notícia sobre a condição de distribuição espacial dos indígenas aqui no Acre. Observem e acompanhem. Segundo dados atualizados da FUNAI e da Secretaria Especial de Saúde Indígena, esses povos constituem uma população de pouco mais de 19 mil pessoas, representando 2,7% da população total do estado. E mais de 9% de sua população é rural. Isso não inclui os indígenas isolados e os indígenas que mantêm residência na capital ou outras cidades do estado. Então vamos lá, a chegada dos imigrantes e a importância da extração da borracha como atividade econômica. A gente vai entender qual que é a relação entre os ciclos da borracha e a produção do espaço geográfico acreano. A gente tem aqui uma citação que diz: sem borracha, o Acre não seria brasileiro. Por quê? Que tipo de borracha? Será que é essa que a gente acompanha na tela? Não. Não é esse o tipo de borracha que contribuiu para a produção do espaço geográfico acreano. A borracha da qual a gente fala é o látex, ela vem do látex da seringueira, cujo nome científico é Hevea brasiliensis. A borracha natural ela é obtida de um líquido leitoso, que a gente chama de látex, e é encontrado em várias plantas, mas a principal delas, responsável por esse ciclo econômico aqui na Amazônia, é a seringueira. Certo? Ela é obtida a partir de uma atividade chamada extrativismo vegetal, ou seja, a extração de recursos da vegetação natural para fins comerciais ou industriais.
Vamos lá, o uso da borracha pelas indústrias dos Estados Unidos e da Europa. Os indígenas aqui na América do Sul, eles já utilizavam a borracha, porém esse produto para fins industriais de comercialização foi desenvolvido interesse por ele a partir de 1839, quando Charles Goodyear descobriu, por acidente, o processo de vulcanização da borracha. O que é o processo de vulcanização? É você alterar a estrutura da borracha para que ela se torne mais resistente, mais elástica, para poder dali fazer, por exemplo, o pneu. E com a chegada do automóvel e do pneu em 1888, ou seja, final do século XIX, a corrida pela borracha começou. Industrialização da borracha. Com essa descoberta de todos os benefícios industriais e econômicos da borracha, começou essa corrida para obter lucros a partir da exploração da borracha. Então, você tem o desenvolvimento, como você observa aí na imagem, de propagandas, de desenvolvimento de produtos. O rapaz que desenvolveu, que tem o sobrenome Goodyear, recebeu o seu nome numa logomarca de pneus, e isso tudo possibilitado pelo processo de vulcanização da borracha. Isso tudo fez a Amazônia uma grande exportadora porém, era muito complicado e caro transportar a borracha das áreas de extração para os principais portos da região, porque as seringueiras elas estavam muito espalhadas pelo interior da floresta. E aí, como que aconteceu essa extração? A gente teve a migração nordestina para a Amazônia. Observem o mapa que representa justamente esse processo de saída do Nordeste do Brasil em direção à Amazônia. Uma das primeiras correntes migratórias para a Amazônia refere-se a nordestinos que migraram do final do século XIX e que tinha como principal característica ser uma migração familiar e sertaneja. Os principais eram cearenses. Eles vieram fugindo da seca do Nordeste. Se vocês observarem, essa região que está destacada no mapa, que é a região mais do interior, que a gente chama de sertão, é uma região que sofreu por uma grande seca entre os anos de 1877 e 1879. E essa grande seca, como ficou conhecida, ela gerou várias mortes e perdas para os produtores locais. Muitos se viram obrigados a passar por um processo de saída da região. E aí você vê, como mostra a seta, saída para outras regiões e para a Amazônia, principalmente os cearenses. Isso a gente dá o nome e isso marca o início do primeiro ciclo da borracha. A migração para a Amazônia. A partir de 1866, a abertura da navegação dos rios da região amazônica ocorreu devido ao interesse das indústrias americanas e europeias. Então, a partir de então, com o interesse externo, através dos rios, se deu essa migração, tanto para trazer gente, trazer a mão de obra, quanto para escoar a produção de borracha. A imagem mostra esses trabalhadores na floresta e justamente as embarcações que faziam esse transporte de pessoas e mercadorias, E na viagem de volta, eles traziam a borracha que eles compravam para ser comercializado nas cidades de Belém e Manaus. Por fim, a produção partia para o destino final, que geralmente era a Europa. Qual que é a importância dos rios nesse contexto? Gente, os rios, eles eram um meio de escoação, de transporte, então era através dos rios, os rios eles exerciam, assim como as ruas têm um papel fundamental para o transporte de carga e pessoas hoje, naquela época no Acre, os rios eles tinham essa função. E a gente pode destacar os vales dos rios Juruá e do rio Purus. Os seringais, os primeiros povoados. O seringal, que é o local onde moravam os patrões e algumas famílias de trabalhadores, formando um vilarejo, era localizado às margens dos rios justamente para facilitar esse escoamento e esse transporte da produção e de pessoas. O seringueiro, geralmente, ele vinha das camadas mais pobres e ele, geralmente, era migrante nordestino.
A cidade de Rio Branco é o mais antigo núcleo urbano do Acre. Ele se constituiu como a maior e mais importante cidade acreana, sendo por isso escolhida como a capital do antigo território federal. Observem que, primeiro, ele recebeu o nome de Seringal Volta da Empresa e, após isso, recebeu o nome de Vila Rio Branco. Nessa época, foi que Rio Branco alcançou a condição de liderança política e econômica do Acre. O povoado Volta da Empresa, ou seja, Vila Rio Branco, também como era conhecido, esteve restrito a uma estreita faixa de terra na margem direita do rio Acre, que é o que a gente conhece hoje como segundo distrito. Esse gráfico, ele mostra a evolução do crescimento populacional do Acre desde 1872 ali até 1970. Observem que o círculo marca um período de queda. Você tem um pico devido ao primeiro ciclo da borracha, que é quando vem muita gente para cá e fica uma grande concentração de pessoas. Porém, se vocês observarem, há uma queda nessa população, que é o que a gente vai ver mais adiante. Mais do que esse pico de subida é justamente por conta do primeiro ciclo da borracha. Agora nós vamos aos exercícios. Primeira questão. Por muito tempo, os indígenas foram os únicos habitantes da região amazônica. Tradicionalmente, os indígenas do Acre foram divididos em dois grandes grupos linguísticos. Quais eram esses dois grandes grupos linguísticos? A. Os Yanomami e Muras. B. Tupi e Tucanos. C. Aruaque ou Aruaque e Panos. Ou D. Macro-G e Aruaque. A resposta correta é a letra C. Os dois grandes grupos linguísticos dos indígenas do Acre são os Panos e os Aruaques. Segunda, de acordo com dados do ano de 2001, a FUNAI notificou a existência de 10.478 índios em todo o estado do Acre, distribuídos em 12 povos. O município que apresentou o maior percentual de população indígena foi A. Santa Rosa do Purus, B. Jordão, C. Marechal Thaumaturgo ou D. Assis Brasil. Quais desses municípios apresentam o maior percentual de população indígena? A resposta certa é a letra A. Santa Rosa do Purus. Próxima questão. A população do Acre cresceu principalmente pela migração dos nordestinos, que chegaram em grande número durante o primeiro ciclo da borracha, que ocorreu entre 1870 e 1913. A maioria desses imigrantes nordestinos eram do estado de A. Pernambuco, B. Alagoas, C. Bahia ou D. Ceará. A resposta certa é a letra D. A maioria dos imigrantes nordestinos no Acre eram do Ceará. Próxima questão. A hidrografia do Acre desempenhou um papel importante no povoamento inicial, contribuindo para a consolidação dos primeiros vilarejos e cidades. Durante o primeiro ciclo da borracha, destacaram-se a navegação dos rios A. Juruá e Purus, B. Acre e Caeté, C. Iaco e Tarauacá ou D. Acre e Moa. A resposta certa é a letra A. Os rios Juruá e Purus. Próxima questão. Os seringais deram origem às principais cidades acreanas. Sendo assim, leia o texto a seguir. O Seringal Volta da Empresa foi fundado em 28 de dezembro de 1882 pelo cearense Neuteu Maia, mas logo se diferenciou dos outros seringais na região ao se tornar um porto muito frequentado pelos vapores que transitavam pelo rio durante a época das cheias. Neuteu Maia criou em 1884 uma casa comercial denominada Nemaia e Companhia, para atender aos vapores, pequenos seringais e realizar a intermediação de gado boliviano para o abastecimento da região. O texto conta parte da história da cidade de A. Rio Branco,
B, Sena Madureira? C, Tarauacá? Ou D, Cruzeiro do Sul? A resposta correta é a letra A. Rio Branco, Seringal. Volta da empresa foi a nossa atual Rio Branco. Então era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações.